Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós temos a alegria de entrevistar Wagner Vieira Lima. Wagner Vieira Lima. A Wagner é integrante da coordenação da ocupação Comunidade Dandara aqui em Belo Horizonte. A Wagner é também integrante, participante da Frente da Reforma Urbana das Brigadas Populares. Por que e para que convidamos a Wagner aqui? Por um motivo especial, porque a TV comunitária precisa de fato ser comunitária, ou seja, porta-voz da comunidade. E no último dia 27 de setembro de 2011, o juiz da 20ª Vara Civil aqui de Belo Horizonte, Dr. Renato Farraro, expediu um mandado de despejo contra a comunidade Dandara. A comunidade Dandara que há 2 anos e 7 meses atrás ocupou um terreno abandonado, ocioso, no céu azul, na região da Nova Pampulha, aqui em Belo Horizonte, terreno que não estava cumprindo a sua função social. E nesses 2 anos e 7 meses, a comunidade Dandara já construiu lá mais de 800 casas de alvenaria em 887 lotes, que hoje já tem algumas famílias que estão abrigando outras famílias também. Então temos cerca de 1.000 famílias na Dandara hoje, que para além de construir 800 casas de alvenaria, estão reconstruindo e construindo pessoas, humanidade, né? Então nós convidamos a Wagner aqui para ela falar um pouco dessa situação. Wagner, bem-vinda aqui no programa Palavra Ética e sinta-se em casa, viu? Obrigada. Sinta como se você estivesse lá na sua casa, fazendo aquele almoço gostoso, um café gostoso. Wagner, aqui no Palavra Ética, normalmente a gente começa perguntando um pouquinho da história da pessoa. Você nasceu onde, Wagner? Eu nasci em Rubim. Aqui no Vale do Jequitinhonha, Vale de Minas. Jequitinhonha. E mudou para Belo Horizonte quando? Mudei para Belo Horizonte, tem 12 anos que eu estou em Belo Horizonte. E por que você resolveu deixar Rubim? Para ter uma vida melhor, porque Rubim não tem emprego, é muito difícil emprego. E eu estava saindo de um casamento de 6 anos, aí eu tinha que sair da minha cidade, da minha terra, para tentar um jeito de vida para os meus 2 filhos. Com meu primeiro casamento eu tive 2 filhos, hoje uma moça com 18 anos e um rapaz com 16. Wagner, você conseguiu estudar até que série? Primeiro ano, segundo grau. Primeiro ano, segundo grau. E conta para nós um pouquinho como é que foi sua trajetória nos últimos 12 anos aqui na capital de Minas Gerais. Foi uma via sacra. Desde quando eu cheguei, eu vim para Belo Horizonte, fui trabalhar de doméstica, já vim com emprego fixo. Aí depois eu fui morar com uma amiga minha, mesmo trabalhando em casa de família, eu fui morar com ela. Pagando aluguel? Pagando aluguel, no bairro Goiânia. Éramos 5, todas 5 de Rubim, então a gente já era conhecidas, então a gente dividia o aluguel em 2 cômodos para 5 pessoas. Aí depois desse tempo eu mudei do bairro Goiânia, eu estava trabalhando no São Bento, aí eu não estava dando conta também de ajudar ela a pagar o aluguel, porque eu tinha que mandar dinheiro para os meus filhos no interior. Aí eu fui morar na casa da patroa, aí depois perdi o emprego. Da patroa do seu segundo companheiro, né? Isso. Em Belo Horizonte. Foi morar de favor, então? Morando de favor. Aí eu fui morar na Antônio Carlos, ali naquela vila que tem lá o Recanto da UFMG. Aquela vila que foi já despejada com esse processo da Copa agora de 2014. Na Avenida Antônio Carlos, em frente ao UFMG. Aí eu morei lá 1 ano e pouco, mas eu morava de favor também na casa da tia do meu esposo. A gente não dava certo, a gente não tinha muita combinação. Aí a gente mudou, eu fiquei grávida do meu filho que está com 10 anos. Aí a gente foi morar novamente de favor na casa de um primo do meu esposo.
Então você sabe contar o que é morar de aluguel De e morar de favor? aluguel, de favor e de humilhação. O que é o humano? O que significa morar de aluguel e de favor? Favor significa na casa de parentes, né? Isso, para mim, é desumano. Assim, quando você está morando de aluguel, você tem mais um pouco de respeito, porque você está pagando por aquilo. Mas quando você está morando em casa de parentes, é muito humilhante. Você passa por muitas coisas. E quando eu estava morando na casa da tia do meu esposo, eu estava grávida do meu filho hoje com 10 anos, ela levou até uma pessoa, uma família, assim, bem estruturada para mim ter o meu filho e dar para aquela família, porque eu não tinha condições de criá-lo. Meu marido estava desempregado, a gente não tinha apoio da família dele, que é uma família mais ou menos, sem questão de dinheiro. Mas, assim, desde quando eu cheguei em Belo Horizonte, a minha vida foi, assim, uma vida de luta, de sofrimento. Aí, depois, a gente foi morar no Céu Azul. Aí foi a pior parte da minha vida. Foram 6 anos morando na casa da minha sogra. E, assim, muito humilhante. Para mim, não era tão humilhante eu estar morando na casa dela. Para mim, mais humilhante é porque ela não gosta de preto. E é a única negra que tem na família. Então você sentiu a discriminação A na discriminação, pele. de estar morando de favor, de ser discriminada pela minha negra. cor. Que, assim, é uma cor, assim, que, para mim, eu não tenho vergonha de falar, eu sou negra. Ô Wagner, você chegou a fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida? Fizemos, eu e meu esposo. Como é que foi essa A promessa? gente fez uma promessa, assim, porque a gente veio de uma família católica. Inclusive, eu tenho um irmão que daqui 2 anos vai ser padre, ele está indo estudar, Está no seminário? terminar o seminário dele na Espanha. E a gente veio de criança, fizer batizado, catequese. Família religiosa. A família religiosa. Aí, assim, a gente já não tinha mais a quem recorrer. Aí minha mãe sempre falava, minha filha, faz uma promessa com fé para Nossa promessa? Senhora Aparecida. Aí nós fizemos uma promessa, meu esposo fez, sim, ele nem falou comigo. Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, se a gente conseguir um lugar para a gente morar, uma casa para a gente morar, nós vamos sair de Belo Horizonte a pé até Aparecida do Norte. Você e o Filter, seu Eu companheiro, e ele. Vocês foram a pé de Belo Horizonte a Aparecida do Norte? De Belo Horizonte a Aparecida do Norte. Nós saímos do Shopping Del Rey em direção ao estado de São Paulo. Quantos dias de Foram viagem? 28 dias. Gastou vários pares de sandália havaiana? Pares de chinelos, porque nem tênis a gente não tinha condições. E na estrada, como é que se virava? Na estrada a gente se virava por doação. A gente pedia comida nos restaurantes, que tem muitos restaurantes nessas beiras de estrada. A gente comia que as pessoas davam. Assim, para dormir e tomar banho? Para tomar banho, a gente tomava banho em rios. Na beira da estrada? Nas beiras de estrada. E às vezes em algum posto de gasolina eles davam, porque a gente falava o que a gente estava falando. Porque às vezes a gente chegava em algum lugar, eles achavam que a gente era pessoas que ficam assim no trecho. Ele vai, não, nós estamos indo, nós temos família, temos documentos. A gente mostrava documentos, a gente está indo cumprir uma promessa. O pessoal achava assim... Era uma promessa se apegando com Nossa Senhora Aparecida para ter uma casa. Isso. O pessoal fala assim, vocês são loucos, vocês são 2 jovens, praticamente 2 crianças. E foi 28 dias para ir e voltar a pé também ou não? Não, nós voltamos de carona. De carona? De carona. Com os caminhoneiros? Caminhoneiro. Você não escreveu um pouco dessa... Assim, eu escrevi um pouco, assim, eu até penso num livro mais tarde, um pequeno livro, mas agora, assim, fico mais focalizada, assim, na minha militância, que eu acho que é a coisa mais importante. Ô, Wagner, e aí logo depois dessa viagem Aparecida, apareceu a ocupação da Andara? Como é que com foi? 2 anos que a gente tinha ido para Aparecida fazer essa promessa, aconteceu a ocupação de terra no terreno, que já era próximo à casa da minha sogra, onde que a gente morava. E aí você não vacilou, falou, opa, é aqui que... Assim, eu vacilei um pouco. O meu filho, que ele estava com 14 anos, ele que foi. Eu fui para a ocupação buscar ele, porque ele pegou até os meus lençóis novos
e levou para lá para fazer a barraca. Eu fui atrás dele, que eu fiquei com medo, porque ele foi de dia, de manhã. E chegou lá e te convenceu a ficar? Ele me convenceu. Assim, isso foi na Quinta-feira Santa de 9 de abril de 2009, né? Aí na noite da ocupação mesmo, a gente já estava lá com a nossa barraca de lençol, porque a gente não tinha condições de comprar uma lona. Ô Wagner, conta para nós, em rápidas palavras, o que você aprendeu nesses, já são 2 anos e 7 meses de caminhada da ocupação Comunidade Dandara, né? O que você aprendeu? Por que você e a família entraram lá, já está claro que era questão de necessidade, né? Sonho. E nesses 2 anos e 7 meses, o que você destacaria assim que você aprendeu participando da Comunidade Dandara? São vários pontos. Para mim, o que mais me deixa, assim, que foi um aprendizado que Dandara para mim foi uma escola. Está sendo uma escola. Primeira coisa que eu aprendi é ser humana. Porque até então, apesar de eu morar de favor, apesar de eu ter uma vida assim, regrada assim, de muitas coisas, assim, a gente sempre tem aquele ficar no salto. Então você acha que você é melhor do que todos. Quando eu cheguei na comunidade, eu vi assim que na minha casa nunca faltou comida. Mas quando eu entrei na comunidade, eu vi criança da idade do meu filho que tomava iogurte 1 vez por mês. Então eu aprendi que isso é ser humano, isso é ter dignidade. Eu acho que, para mim, eu aprendi mesmo, foi ter dignidade, foi saber os meus valores. E hoje eu sei dos meus deveres, eu sei dos meus direitos, dos meus deveres, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso ouvir e sei até onde eu posso falar, eu posso reivindicar. Eu posso gritar se for preciso, porque eu aprendi ali dentro, eu aprendi na militância, eu aprendi no sofrimento, que às vezes não é só o dinheiro que compra, que paga. Eu acho que a dignidade da pessoa, acho que está acima de qualquer coisa. Ô Wagner, como é que está organizada a Comunidade Dandara? Hoje a gente pode dizer que a comunidade está muito organizada. Nós tivemos essa questão na segunda-feira do despejo, estamos com a ordem de despejo, mas nós estamos organizados. Nós não vamos assim, deixar jamais que, assim, eu não falo por mim, falo por aquelas quase 6.000 pessoas que estão lá dentro, que a gente sabe. Eu, como liderança, sei que tem pessoas que não têm condições nenhuma de pagar um aluguel nem de R$50, que a gente sabe que é impossível um aluguel de R$50, mas se achasse, não teria condições de quitar um aluguel de R$50. Nós estamos com de 18 a 20 lideranças, os grupos são divididos por grupos, cada grupo... 9 grandes grupos, né? Isso, 9 grandes grupos, cada grupo 100 de 110 famílias. E cada grupo tem uma coordenação? Cada grupo tem uma coordenação. No meu grupo coordena eu, o meu esposo e um outro companheiro lá, que eu consegui levar o meu esposo Gonzaga. também para a luta, e o companheiro Gonzaga. E a gente, sim, a gente sabe que não vai ser fácil. Fácil não vai ser não, mas como sempre dizia a minha mãe, o possível a gente faz, o impossível quem faz é Deus. E com a ajuda de Deus nós estamos lá também para unir as forças e tentar fazer o impossível. Tentar não, fazer o impossível. Evitar que é tirar aquelas famílias de dentro da comunidade. Sair ali, eu creio que vai ser quase impossível tirar aquelas famílias, porque nós temos pessoas lá assim, que hoje já chega e fala assim, eu prefiro morrer do que abandonar a minha casa. Ô, Wagner, a prosa tá boa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois nós vamos continuar essa prosa daqui a pouco. Beleza. Hoje aqui no Palavra Ética nós estamos entrevistando a Wagner Vieira Lima, que é integrante da coordenação da Ocupação Comunidade Dandara e é também integrante da Frente da Reforma Urbana das Brigadas Populares. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem.
só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Wagner Vieira Lima. A Wagner pertence à coordenação da comunidade Dandara aqui em Belo Horizonte, comunidade que está ameaçada de despejo, com já mandado de despejo expedido pelo Dr. Renato Fararo, da 2ª Vara Civil de Belo Horizonte. Wagner também é integrante da Frente da Reforma Urbana das Brigadas Populares. Wagner, no final do primeiro bloco, eu tinha te perguntado sobre como é organizada a Dandara, né? Você dizia que na Dandara tem 9 grandes grupos, cada grupo com um pouco mais de 100 famílias, cada grupo tem a sua coordenação, né? Tem a Assembleia Geral que acontece também, né? Na quarta-feira, às 20 horas, e cada grupo tem uma reunião no decorrer da semana que a coordenação passa os informes para os moradores. Isso de forma ordinária, mas se for necessário, se faz reunião extraordinária também? Todo dia, se for preciso. E tem também, assim, o povo está organizado em comissões, tem outras frentes, como é que é? Tem outras frentes, hoje nós estamos com a coordenação, ampliamos a coordenação da comunidade, temos as frentes de... Várias comissões de Várias frentes, comissões né? de frentes, temos comissões de meio ambiente, comissões de limpeza, comissões de comunicação, de educação, cultura, de horta, né? Comunitária, tudo dentro da comunidade. Então, assim, a gente crê que está muito que hoje nós estamos. Hoje nós estamos muito organizados. Assim, estávamos organizados, mas hoje parece assim que cresceu, porque Dandara cresceu. Dandara cresceu as expectativas de vida das pessoas que se encontram ali dentro da comunidade. Ô Wagner, considerando que, quer dizer, o terreno lá era uma área grande, né? 36 hectares, 360 mil metros quadrados, né? Estava abandonado há várias décadas, né? A construtora Modelo, que ganhou a reintegração de posse, estava devendo mais de 2 milhões de IPTU para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? O terreno não estava cumprindo a sua função social. De outro lado, a necessidade do povo, né? Tem muita gente que fala, muita gente não, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, nós já ouvimos, fala assim, lá tem muitos aproveitadores, o pessoal não tem necessidade. Qual é realmente a realidade humana dessas cerca de 1.000 famílias, acima de 5 mil pessoas que estão na Dandara? Isso a gente sempre fala que se o prefeito, se o dono da construtora, que é o dono do terreno, se eles tivessem feito uma visita à comunidade, eu tenho certeza que eles teriam uma visão totalmente diferente. Porque, assim, aproveitador, a gente tem em qualquer lugar, mas dentro da comunidade Dandara, eu creio que só está ali dentro da comunidade quem realmente tem necessidade e precisa. Porque se não tivesse necessidade, não estaria lá. Porque quando chove, é barro, é água nas casas, o vento levanta o telhado dos moradores, os moradores ficam lá ao léu. Quando é seco, é poeira demais. Quando é tempo seco, é muita poeira, é muita criança doente com problema respiratório. Então, assim, a Copasa e a CEMIG ainda não levou a água nós não oficialmente? temos água assim, com decência, porque a água e luz nós temos, mas é o famoso né? gato. Então, a gente queria viver na honestidade, porque assim, a gente sempre pensa, a gente tem uma visão, mas a gente fala assim, pô, a gente está roubando água, luz, a gente podia ter água e luz e ter um comprovante de residência, porque um comprovante de residência é o documento, é um documento para a gente. Às vezes você quer comprar alguma coisa, no médico, e você não tem aquilo. Por quê? Porque a CEMIG e a Copasa sempre negaram
essas coisas para gente. Ô Wagner, hoje, nesses 2 anos e 7 meses, já são cerca de 800 casas de alvenaria construídas ou em construção, né? Isso. Conta para nós um pouquinho, como é que aconteceu e está acontecendo essas construções, as que construíram, as 800 casas, e por que essas quase 100 famílias ainda estão nos barracos de Madeirite e não conseguiram construir ainda? Muitos, sim. Muitos não. Hoje a gente tem poucas pessoas nessa situação. De barracos de Madeirite? De barraco de Madeirite e até em lona. Porque não tem condição nenhuma de construir. Não tem condição de um tijolo, de um saco de cimento. Então ainda estão vivendo no barraco de madeira. E as 800 casas construídas de alvenaria, como é que conseguiu fazer? Conseguiu, sim, empréstimo. Aquelas pessoas, assim, as pessoas mais idosas são aposentados, como todo mundo sabe. Então, ali fazia empréstimo para não construir só a casa deles, mas a casa do filho, do parente. E hoje está com déficit de dívidas no banco. Tem companheiros nossos lá que hoje não sobra o dinheiro para comprar o remédio. Que as pessoas que têm problemas de saúde não sobra o dinheiro para comprar o remédio. Por quê? Porque gastou para comprar o material para construção. Aí chega, simplesmente o juiz vai lá, assina um papel. A vida de 5.000 pessoas se resume a um papel, a um documento só, único, para tirar aquelas pessoas de dentro daquele lugar. Tirou o sono do povo. Tirou o sono das pessoas, as pessoas já não dormem mais, as pessoas estão com medo. Porque eles não têm para onde ir. E se analisar hoje eles estão construindo viaduto na capital, que não tem nem espaço para você colocar uma barraca de lona para morar. Para onde que vão essas pessoas? Eu, no meu caso, voltar para o interior, para mim, assim, fora de área. Minha filha está trabalhando, ela arrumou emprego, arrumou um bom emprego, inclusive agora ela está trabalhando. Asprom, graças a Deus, chamou ela para trabalhar no Hospital Madre Teresa aqui na Raja. O meu esposo tem um emprego dele, é um emprego bom. Os meus filhos escola. Aí se a gente Seu esposo é eletricista, né? Isso, sai da comunidade. Igual a minha filha falou assim, eu comecei a trabalhar agora. A gente sai da comunidade. Aí troca de endereço. Não sei se a Asprom vai liberar ônibus para outro lugar que a gente for. Porque se a gente sair da comunidade hoje, ou assim, que a gente vai ir para um lugar muito distante de Belo Horizonte. É lá para o final de Ribeirão das Neves, para Betim, porque a gente não dá conta de pagar um aluguel em Belo Horizonte. Ô Wagner, infelizmente. Ô Wagner, outro dia nós estávamos fazendo um cálculo lá, dessas 800 casas construídas, parece que estima-se que o povo, as 800 famílias, tem investido de 12 a 15 milhões de reais. Né? Quer dizer, tem um grande valor econômico investido aí. Isso. Mas para além do valor econômico, a casa de Dandara significa mais? Muito mais. Mais do que o dinheiro gasto na construção, significa o valor que a gente teve, o conhecimento que a gente teve dentro da comunidade. Assim, eu já resumo tudo assim, na paz dentro da comunidade. Você não tem que estar pagando aluguel. Quem pagava aluguel, assim, pagava aluguel, hoje foi para lá numa barraca de lona, o dia do aluguel, construiu a sua casa. E, assim, hoje, assim, não como eu, Wagner, muitos companheiros que estão ali, olha assim, o valor que tem aquela casa, o valor que tem o tijolo, o valor do cimento. Eu não dava valor a um tijolo. Eu sempre morei na casa do meu pai. Eu falo que eu tinha casa própria quando eu era solteira na casa dos meus pais. Depois que eu casei, então eu não tive mais casa própria. Agora eu tenho. Então não simplesmente esse vai sonho chegar, não pode ser desmanchado. Vai chegar aí, você tem que sair porque eu quero isso aqui. Eu acho assim que é muito desumano da parte dos nossos governantes, da parte do dono da construtora, do juiz, sim, culpo sim. Você fala, mas o juiz não tem culpa que ele está ali para fazer isso, mas eu acho que por ele ser juiz, ele é gente, ele é humano. A gente não sabe a raiz dele, a gente não sabe de onde que ele veio. Talvez ele pode estar lá em cima, mas ele pode ter vindo de baixo. Wagner,
sempre por trás de toda decisão tem pessoas humanas, né? Por exemplo, eu lembro, acompanhando a Dandara desde o início, são centenas de pessoas idosas que estão na Dandara hoje, que resgataram a saúde, a alegria de viver. Nós temos senhoras ali na comunidade que chegaram lá tomando 10, 15 comprimidos por dia. Hoje toma só um remedinho para pressão, para manter a pressão. Melhorou a saúde. Melhorou a saúde, mas e amanhã? Amanhã pode voltar a tomar mais de 10 esse remédio, por quê? Porque a pressão está aí. A gente sabe, a gente tem consciência. Se vier o despejo ou se continuar essa pressão, isso. Né? Então, assim, às vezes eu penso assim, já que é quase assim, às vezes fala assim, às vezes a gente fala uma coisa assim, eu acho assim que se já falar assim, deu ordem de despejo, e se mandasse tirar todo mundo hoje, talvez seria melhor, porque isso que eles estão fazendo ou então, é covardia. se tivesse mandado, se tivesse feito isso no primeiro dia ou na primeira semana, né? É covardia porque você vai ficar naquela expectativa. Você deita, você não sabe se você vai levantar nessa casa amanhã. Você não sabe se você vai ter a sua casa amanhã. Então, assim, é muita covardia, é muita maldade mesmo. Assim, ontem eu estava ouvindo lá, por exemplo... Muito difícil. A Angélica, por exemplo, né? As famílias ali, tem famílias que têm... Não, você ouviu a Angélica, uma família, 7 filhos, ela e o esposo. 2 cômodos. Na cama de casal dorme ela e mais 3 filhos, porque não tem espaço para dormir. Em 2 beliches do lado, mais 3 filhos. O marido trabalha em caminhão, chapa. Então, assim, você vê uma família... Me emocionou muito o caso dela, que ela falou assim, sair daqui, eu vou para a rua. Agora imagina, você está passando dentro de um ônibus, de repente você põe a cabeça para fora do ônibus, você vê um companheiro seu que estava lá na luta com você, morando na rua. Agora que a gente estava vindo agora, eu falei para o meu filho, ele está aqui comigo, eu falei assim, meu filho, olha lá, está vendo aquela barraquinha de lona ali, na beira da avenida ali? O meu maior medo é a gente ficar num lugar daquele. E isso se a gente encontrar um lugar, porque todos os lugares de Belo Horizonte estão sendo construções para a Copa de 2014. Sabe lá se a gente vai achar um viaduto para ficar debaixo? Ô Wagner, nosso tempo está quase acabando. Você já falou que a comunidade Dandara tem história, tem organização internamente. A comunidade Dandara também, você considera que tem um significativo apoio externo? Temos. Isso a gente agradece a Deus. Nós temos muitos apoiadores que estão na luta com a gente. Não está dentro da comunidade todos os dias, mas basta assim, um simples telefonema, pode ser ter um telefonema, cobrar, que responde, deve estar acontecendo alguma coisa em Dandara. Eles estão ali com a gente sabe que a gente pode contar sempre, mesmo com todas as pessoas que estão ali dentro. Dandara hoje é conhecida e reconhecida no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Até no exterior. Visitantes lá não está faltando, não. Tivemos visitantes de todos os países aí, da Espanha, da França, da África. Então, assim, Dandara cresceu. Não cresceu só nas construções, Wagner, cresceu para terminar, nosso tempo está quase acabando. Se você pudesse olhar no olho do governador, Antônio Anastasia, o que você gostaria de pedir para ele? Quer que eu seja sincera? Talvez eu não teria nem coragem de olhar na cara dele. Falo sim, sincero mesmo. Mas se eu tivesse assim, uma oportunidade mínima, eu diria para ele, cresça e não apareça. Porque você cresceu, apareceu e fez muita gente sofrer. Fez não, está fazendo. Então, é isso, tem assim, se porventura ele vê essa entrevista, que ele pare e pense e analise o que ele está fazendo ele que coordena a polícia, né? Com milhões de famílias e pense assim, que se ele, a organização da polícia, através dele, se ele enviar da autoridade, autorização para a tropa de choque entrar dentro da comunidade de Dandara, ele vai levar muito sangue derramado nas costas dele, porque não vai ficar derramado só nas costas dos moradores de Dandara, vai respingar nele também. Ok. Wagner, obrigadão por essa entrevista aqui, que o Deus da vida nos guie, né, e que o povo de Belo Horizonte também se faça cada vez mais solidário para que esse conflito social seja resolvido de forma justa, né? Nós entrevistamos hoje então aqui a Wagner Vieira Lima,
que pertence à coordenação da comunidade Dandara e é integrante da Frente da Reforma Urbana das Brigadas Populares. Quem quiser mais informações pode acessar na internet ocupacãodandara.blogspot. Lembrar também que a programação da TV Comunitária de Belo Horizonte está acessível via internet pelo endereço www.tvcbh.com.br. Comunique-se conosco através do palavraética@gmail.com. Obrigado de coração à direção da TV, aos funcionários que nos ajudam aqui e a você, telespectador. Obrigado pela atenção e até o próximo programa, com a graça de Deus.